cerebral. Projeto de Resolução número 931/12/3 do Partido Socialista consagra o dia 20 de outubro como o Dia Nacional da Paralisia Cerebral. Projeto de Resolução número 933/12/3, PPD-PSD e CDS-PP, institui o Dia Nacional da Paralisia Cerebral. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Junqueiro, para apresentar o projeto de resolução do Partido Socialista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, gostaria em primeiro lugar de cumprimentar os peticionantes e dizer que, procurando dar expressão aos desejos dos cidadãos com paralisia cerebral, das suas famílias, dos técnicos, amigos e parceiros, a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral remeteu à Assembleia da República o ano passado uma petição para institucionalização do Dia Nacional da Paralisia Cerebral a celebrar no dia 20 de outubro de cada ano. A Constituição da República Portuguesa é clara, consagra como obrigação do Estado a realização de uma política nacional de prevenção e integração dos cidadãos e tal deverá ser realizado através do desenvolvimento de uma pedagogia que sensibilize a sociedade quanto aos deveres de respeito e de solidariedade, cabendo ao Estado assumir o encargo da efetiva realização desses direitos e o apoio às organizações de cidadãos com deficiência, bem como às organizações que lhe prestam serviços. Pretende-se, pois, a promoção e o desenvolvimento de ações de consciencialização, sensibilização e informação a nível nacional, nomeadamente no que toca à inclusão e integração das pessoas com esta deficiência, desmistificando os preconceitos e garantindo uma melhor e maior qualidade de vida, alertando para a importância do diagnóstico precoce e o acompanhamento subsequente desses cidadãos. Preocupa-nos, porém, que se fique pela agenda das consciências, com recurso a alguma retórica política e a algumas iniciativas que para os governos poderão vir a servir de palco para criar a falácia de que as questões da deficiência e da inclusão constituem uma preocupação e uma prioridade efetiva nas suas agendas. Esta preocupação decorre, por exemplo, da instituição do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em 98, amplamente incluído nas legislações nacionais e trazidas à discussão neste espaço da Assembleia da República, relativamente ao qual é tempo de nos perguntarmos se, afinal, o propósito mesmo surge refletido nas opções políticas da linha governativa. Registram-se tempos de grande mobilização por parte das famílias, das escolas, das associações e das comunidades. Não temos dúvidas que os pais, os professores, os alunos, os cuidadores operacionais, os técnicos, os voluntários consideram ser prioritária a defesa da dignidade e dos direitos humanos das crianças, dos jovens, dos adultos e dos idosos com deficiência, pois a estes interlocutores privilegiados não lhes passa despercebido o abrandamento nas políticas de inclusão. Testemunharam diariamente a redução de verbas, de recursos humanos, a ausência ou morosidade de respostas especializadas e da assistência. Para o Grupo Parlamentar do PS, trazer agora à discussão a defesa do Dia Nacional da Paralisia Cerebral é uma oportunidade-chave para questionar uma vez mais o aparente unanimismo, discutir as necessidades reais com que se confrontam as famílias, as escolas, as associações, os serviços de reabilitação e as comunidades. É trazer para a discussão um contexto difícil, com impactos consideráveis na vida destas famílias, notoriamente percepcionados pelas instituições, que se veem obrigadas a assegurar custos e respostas que as famílias deixaram de conseguir suportar. Instituir o Dia Nacional da Paralisia Cerebral passa por esta Assembleia reconhecer a necessidade de se aprofundar o conhecimento, a informação e a sensibilização à prevalência, a especificidade, as características e as limitações e restrições da funcionalidade que enquadram esta deficiência provocada por desordens no desenvolvimento do controle motor e da postura. Passa também por esta Assembleia assumir o desenvolvimento de políticos que assegurem respostas específicas e apoios especializados às crianças, jovens e adultos, centrados na prevenção, habilitação, reabilitação, participação e inclusão social, catalisando mudanças e capacitação institucional sustentável, bem como assumir o compromisso de acompanhar a evolução da investigação e da saúde neste domínio. Finalmente, instituir o Dia Nacional da Paralisia Cerebral passa por esta Assembleia e Governo viabilizarem o acesso às tecnologias de informação e de comunicação e, deste modo, expressarem o compromisso de constituir uma sociedade de informação inclusiva, centrada na pessoa e voltada para o desenvolvimento, assegurando às pessoas com elevado comprometimento motor oportunidades de criar, aceder, utilizar e compartilhar informação e conhecimento. Implica
que esta Assembleia da República assuma o desenvolvimento de políticas promotoras de mecanismos conducentes a uma melhor qualidade de vida das crianças. Não chega que a nossa agenda das consciências afirme reconhecer os benefícios trazidos pela integração das pessoas com deficiência em cada aspecto da vida académica, social, política, económica e cultural. O Grupo Parlamentar do PS tem, por isso, a forte convicção de que o seu projeto de resolução, que visa instituir o Dia Nacional da Paralisia Cerebral, é matéria que, nesta Assembleia da República, conjuntamente com os outros partidos, é matéria consensual. Tem a palavra para apresentar o projeto de lei do PSD e do CDS-PP, pelo PSD, a senhora deputada Conceição Caldeira. Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Discutimos hoje a petição número 269/12, através da qual mais de 5.000 cidadãos solicitaram que o dia 20 de outubro seja considerado o Dia Nacional da Paralisia Cerebral. Gostaria a este respeito, e antes de mais, de cumprimentar e felicitar a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral e por este gesto genuíno de cidadania e agradecer-lhes pelo facto de terem trazido a este Parlamento uma questão tão importante. Enquanto relatora da referida petição, tive a oportunidade de ouvir a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral e essa diligência permitiu-me compreender melhor o alcance da pretensão dos peticionários. É que a paralisia cerebral é uma doença de indiscutível gravidade que afeta a qualidade de vida de cerca de 20.000 cidadãos portugueses, bem como as respectivas famílias. E sendo a paralisia cerebral não raro causada nas crianças por hemorragias, deficiências na circulação cerebral ou falta de oxigênio no cérebro, traumatismos, infecções ou nascimento prematuro, reveste-se da maior importância todo o esforço que se possa fazer na divulgação das causas dessa doença tão incapacitante. Fiquei, por isso, muito sensibilizada para o argumento dos peticionários de que a criação do Dia da Paralisia Cerebral poderá dar uma maior relevância às pessoas com paralisia, porque permitirá mobilizar a sociedade civil, as entidades públicas e privadas para um problema concreto. A instituição deste dia permitirá, igualmente, sensibilizar os profissionais da área da saúde, da educação, da segurança social para a importância do diagnóstico precoce. Está também a pronunciar-se sobre a pretensão dos peticionários. É justo realçar que o Governo também se associou à solicitação feita pelas associações portuguesas de paralisia cerebral. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, parecendo inteiramente justificada a pretensão dos peticionários, propus, enquanto relatora da petição número 269/12, a apresentação de uma iniciativa parlamentar conjunta que instituísse o Dia Nacional da Paralisia Cerebral. Peço desculpa. Por isso, os grupos parlamentares do PSD e do CDS decidiram dar sequência à justíssima pretensão da Federação Portuguesa das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, apresentando para o efeito o projeto de resolução número 933/12, que institui o dia 20 de outubro como Dia Nacional da Paralisia Cerebral. Contamos com a aprovação desta iniciativa contribuir para dar o destaque público que a paralisia cerebral há muito já merecia, em especial para a importância da divulgação das causas dessa doença e do seu diagnóstico precoce. Termino desejando que o dia 20 de outubro de 2014 seja o primeiro em que o país é convocado para a importância da paralisia cerebral, e esse também é o firme propósito do PSD e a razão pela qual subscrevemos o projeto de resolução número 933/12, que institui o Dia Nacional dessa doença. Disse.
Pelo CDS tem a palavra o Sr. Deputado Raul Almeida. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados. Começar por cumprimentar os mais de 5.000 peticionários desta petição, cumprimentar a Federação Portuguesa das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral, com um longo historial, uma longa caminhada nesta área, começou em 1960 com a primeira Associação Portuguesa de Paralisia Cerebral. Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, existem em Portugal mais de 20.000 pessoas, mais de 20.000 portugueses que sofrem de paralisia cerebral. Sabemos hoje que é causada por lesões a quando do desenvolvimento do sistema nervoso central, seja no pré-parto, seja no pós-parto, e que os sintomas mais evidentes são, como todos sabemos, a nível da postura física e da motricidade. Por vezes, e embora não na maioria dos casos, a doença condiciona o desenvolvimento intelectual da pessoa. Efeitos laterais aparecem a nível da visão, da audição, da fala e também se registram com muita frequência. Não é raro, felizmente, encontrar pessoas com esta patologia em lugares de destaque, seja na ciência, seja na cultura, nas artes, no serviço público, nos mais variados ramos do saber. São, para além da sua qualidade intrínseca, todos eles, sem exceção, campeões de superação pessoal, testemunhos da enorme capacidade que cada ser humano encerra. Com maior ou menor visibilidade, a história de cada uma destas pessoas e das suas famílias é mesmo essa, uma fé inabalável no essencial de cada um de nós. Eu chamar-lhe a alma, a maior parte de nós, ou grande parte de nós, chamar-lhe-ão o fator humano, as suas capacidades, o que nos distingue de todos os outros seres da criação. Estamos a falar do recurso ao que há de mais nobre e estruturante em cada um de nós. É por isto que toda a sociedade tem a obrigação, e nós políticos, em primeiro lugar, de reagir positivamente a este desafio que nos é lançado. É por isso que grupos parlamentares, como o Partido Socialista, como o CDS, como o Partido Social Democrata, tomaram também a sua iniciativa e foram no sentido da proposta do projeto de resolução. E é por isto urgente, é imperioso, acima de tudo, combater todo e qualquer tipo de discriminação. E quando digo isto, digo que é preciso combater a ignorância. E a ignorância combate-se com informação, combate-se com formação, combate-se com o conhecimento. Por isso, o mérito e a superação devem ser, sempre que possível, reconhecidos. Estas pessoas, as suas famílias, os seus cuidadores, os seus amigos, o meio que as envolve, merecem o reconhecimento, porque os bons exemplos nunca é demais recordá-los. A instituição do Dia Nacional da Paralisia Cerebral, a 20 de outubro, é seguramente um passo seguro nesse sentido e é seguramente uma causa que o CDS abraça sem hesitações. Bem-aja. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Cruz. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentamos e saudamos os peticionários aqui presentes e todos aqueles que associaram. Cumprimentamos igualmente a Federação das Associações de Paralisia Cerebral que dinamizaram esta petição e que hoje aqui discutimos e que tem contribuído de forma significativa para a melhoria da qualidade de vida das pessoas com paralisia cerebral e para os seus familiares. Tal como os peticionários, consideramos adequado promover e desenvolver ações de consciencialização e de informação sobre a doença para evitar discriminações. Uma informação séria sobre a doença e as suas características servirá, entre outras, para a desmistificação dos preconceitos e dos mitos associados à paralisia cerebral e, desta forma, potenciar a inclusão. A inclusão das pessoas com deficiência é uma questão de direitos humanos. Neste sentido, entendemos que a pretensão desta petição é justa, de criação de um Dia Nacional de Paralisia Cerebral, que dê maior visibilidade às pessoas com paralisia cerebral. Consideramos ainda que é justa e pertinente
a necessidade de, tal como dizem os peticionários, sensibilizar as entidades públicas e privadas para a urgência de uma maior atenção a esta condição de saúde, bem como de todos os profissionais das áreas da saúde, da educação e da segurança social para a importância do diagnóstico precoce desta condição de saúde e o respectivo acompanhamento ao longo da sua vida. Reafirmamos que o objetivo da petição é justo e estamos de acordo em eliminar os problemas que afetam mais de 20 mil portugueses que sofrem desta problemática, com a necessidade da sensibilização dos profissionais das diferentes áreas para as condições de saúde destas pessoas e, sobretudo, da necessidade de serem implementadas medidas e políticas que abarquem a prevenção, o tratamento e a reabilitação. A comemoração do dia não está dependente da intervenção da Assembleia da República, porque não há nada que impeça a instituição, os profissionais de saúde e as pessoas com paralisia cerebral e respectivas famílias de decretar e comemorar o Dia Nacional com a concretização dos objetivos que se propõem. Ainda assim, o PCP votará favoravelmente as propostas em discussão. No entanto, alertamos para o seguinte: a concretização destes objetivos não passa só pela sensibilização e informação aos profissionais de saúde e da população em geral. É preciso políticas concretas de combate à discriminação e de inclusão social. Não são as políticas do atual Governo nas áreas da saúde, da educação e da segurança social que atingem estes objetivos. Só a ruptura com a política de direita deste Governo é possível assegurar e melhorar a qualidade de vida das pessoas com paralisia cerebral. Tem a palavra a Sra. Deputada Helena Pinto. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Em primeiro lugar, saudar os peticionários e as peticionárias, saudar a Federação das Associações Portuguesas da Paralisia Cerebral pelo trabalho que realizam e também por este ato de cidadania consagrado na petição que dirigiram à Assembleia da República. O texto da petição que nos foi apresentado é um texto sucinto, mas onde são colocadas as principais questões em relação à população portuguesa que sofre de paralisia cerebral. Poderia destacar muita coisa, mas gostaria de destacar um dado que acho que nos deve fazer pensar, mas que nos deve responsabilizar a todos e a todas, mas, como é óbvio, principalmente ao Governo. É o facto de, em Portugal, se ter verificado um aumento significativo da esperança média de vida das pessoas com deficiência. E estou a citar a petição. Enquanto no início do século XX se situava nos 20, 30 anos, atualmente situa-se nos 60, 70 anos. Este é um dado muito importante, é um dado muito positivo, é um avanço com certeza da ciência, mas é também uma convocação de todos os responsáveis políticos perante aquilo que têm que fazer nesta área. Não se pode virar as costas, não se pode demitir das suas responsabilidades perante a população, ou as pessoas que são portadores desta ou de outras deficiências e também perante as suas famílias, porque todas e todos nós sabemos o impacto que estas doenças têm na família e como as famílias também têm até que se reorganizar para dar resposta a estas situações. Nesse sentido, todas as iniciativas que visam a sensibilização da sociedade, dar maior visibilidade às pessoas que são portadoras da paralisia cerebral e às respectivas famílias, sublinho, todas essas iniciativas merecem o acordo e o apoio do Bloco de Esquerda, sobretudo quando elas vêm no sentido da inclusão, porque não basta ter iniciativas, é preciso que elas tenham um sentido da inclusão, da promoção dos direitos humanos, contra a discriminação. E isto são lutas de todos os dias, para não dizer de todas as horas. Nesse sentido, os projetos de resolução que foram apresentados vão merecer o voto favorável do Bloco de Esquerda e termino, Sr. Presidente, mais uma vez saudando as associações, a Federação das Associações Portuguesas de Paralisia Cerebral e todos os peticionários e peticionárias que fizeram com que este assunto mais uma vez fosse tratado no plenário da Assembleia da República.
deputados, não há mais inscrições. Estamos a concluir os nossos trabalhos por hoje. Lembro que amanhã a sessão